A dica que eu vou dar para vocês agora fala sobre o líder que dá conselhos ou o líder que treina a sua equipe. Que líder é você? Você dá conselhos ou você treina a sua equipe? Eu acho que você dá conselhos. Eu acho que você treina a tua equipe. Eu acho que você impõe as coisas para a sua equipe. Mas sobre você nós vamos falar em um outro bloco. Esse final de semana, e eu escolhi esse material para falar hoje com vocês, eu estive atualizando minhas leituras nas matérias da doutora Suzy Fleury, uma psicóloga responsável por a inteligência emocional de várias equipes no esporte brasileiro. Seja de equipe de futebol, equipe de vôlei, até mesmo de atletas que trabalham individualmente, mas que no conjunto formam uma equipe de uma delegação de uma cidade ou de um país. E ela sempre falou, bons líderes não dão conselhos, eles treinam. E esse mantra foi o meu guia durante anos como gerente de treinamento nas empresas onde eu trabalhei. Alguns itens são super importantes. Eu separei todos aqui no computador para vocês. Vamos ver quais são? Como manter o equilíbrio entre orientação e controle. Durante anos eu pude constatar que muitos gerentes tentaram dar conselhos para seus colaboradores, pensando que isso era uma forma eficaz de ensinamento e que desta forma estariam oferecendo conhecimentos. Um engano, um puro engano. Suzy Fleury fala, eu estou 100% de acordo quando se fala que treinar funcionários ou ajudá-los a maximizar seu potencial de desempenho é um estilo de liderança mais eficaz. Os gerentes precisam entender que eles devem atuar como coaches e não como consultores. O coach ele forma, o consultor ele indica. O coach ele analisa o que você precisa aprender e ele faz você pensar e refletir sobre isso. O consultor ele te diz o que você tem que estudar. O consultor ele te dá uma ferramenta que para ele foi boa, mas que talvez para você não seja o ideal. Tá? Então, o que a gente procura num líder que treina a sua equipe? É que ele prepare essa equipe na forma e na maneira como ele quer que essa equipe trabalhe no seu dia a dia para encontrar os resultados que a empresa lhe passa como objetivo comum para todos. Os colaboradores precisam saber e entender sempre quais são os objetivos para os quais eles foram contratados. Então aí está um recado direto para você, meu amigo do RH. Você não tem só que selecionar. Você não tem que ser simplesmente um entrevistador para cumprir alguns detalhes daquilo que o nosso líder solicitou para que você encontre um profissional no mercado. Não, você tem que ser um profissional da RH em função de resultados. Você tem que analisar o perfil de maneira que você saiba se aquele colaborador que você está contratando vai atender tudo aquilo que o líder está esperando. Porque é muito mais fácil eu treinar dados técnicos, informações técnicas para um colaborador, do que eu treinar o colaborador na capacidade de trabalhar os soft skills. Eu tenho que saber trabalhar o colaborador no conhecimento do produto, no conhecimento do serviço. Isso é treinamento. Mas eu tenho também que aprimorar as qualidades e capacidades desse colaborador, aquilo que é inerente a ele, aquilo que eu localizei, que ele sabe que ele tem um alto e grande potencial de crescimento dentro da empresa, no trabalho em equipe, no trabalho entre equipes e numa possível liderança no futuro.
Tem que acabar essa história de RH contratar para suprir uma vaga. O RH tem que pensar no resultado para a empresa, em alguém que, ao ser treinado, tenha futuro, tenha carreira, tenha capacidade de crescimento. Essa pessoa vai trabalhar muito mais tranquila, com muito mais vontade de apresentar resultados, com muito mais capacidade de chegar àquilo que a liderança está precisando. Então, o líder ele não pode trabalhar em cima de conselho. Ele tem que trabalhar em cima daquilo que é necessário treinar o seu pessoal, sabendo o que treinar, sabendo o que falar e sabendo como dirigir a sua equipe no dia a dia. Muitas vezes as pessoas na equipe encontram soluções mais rapidamente que o próprio líder, pois eles estão lá engajados na tarefa. Então o líder que dá conselho vai ouvir alguma coisa e ele vai dizer o quê? Não, meu querido, faça dessa maneira, eu já fiz, já deu certo, segue aquilo que eu estou falando. Deu certo lá atrás. Muito provavelmente muita coisa que está sendo utilizada hoje em dia lá atrás não acontecia, não existia, não tinha. Você tinha que fazer na mão. Hoje em dia aperta 2, 3 botões em algum aplicativo e toda a resposta está lá. Existem softwares para tudo. E muitas vezes o nosso colaborador sabe disso, porque ele está buscando solução para a tarefa. Então, o líder que treina, ele tem que buscar também um módulo de treinamento que facilite essa comunicação e dê capacidade para o seu colaborador de interagir com o seu líder sem o medo de estar entrando no espaço desse líder. Não, pelo contrário. Ele está ajudando o líder a crescer e ele cresce junto e a equipe vem junto com ele. São dicas fundamentais, essenciais. A minha experiência sempre foi assim. Eu, no começo, era um líder autoritário. Um líder que pensava que eu tinha em mente ou havia aprendido era o máximo e suficiente. Apanhei muito. Eu estou, inclusive, falando lá de 1983, 84, quando abriram-se as portas para que eu pudesse aprender muito sobre a função de ensinar. Eu tinha um chefe chamado Gustavo Di Fini, argentino, excelente pessoa. Eu anotei uma frase dele aqui no computador. No intentes hacerlos copiar algo tuyo. Enseña a todos cómo hacerlo cierto o algo nuevo. O sea, faça-os compreender el mensaje, no decorar el trabajo. Traduzindo, não tente fazê-los copiar alguma coisa. Ensine a todos como fazer o certo e como fazer algo novo. Ou seja, faça-os compreender sua mensagem, não decorar o teu trabalho. E isso foi uma coisa certeira para mim. Eu tive um outro, inglês, que me ensinou a manter a ansiedade sob controle. Jovem, trabalhando no exterior, eu o conheci praticamente no Brasil, mas ele foi me encontrar depois no México, depois esteve comigo também no Equador, e um dia ele me perguntou, numa reunião onde eu estava apresentando algo no inglês que eu estava recém conhecendo. Eu não falava o idioma inglês com perfeição. E ele me disse, Porcino, preciso em cada país de uma pessoa que pense como você, mas que possa criar de acordo às particularidades do seu mercado. Essa pessoa não poderá ser uma cópia, mas ter o seu mesmo ânimo para realizar as tarefas. E ele estava certo. Então eu tive que mudar a minha filosofia de treinamento. Eu não tive mais que trabalhar, e foi aí que eu comecei a não mais trabalhar, estou falando de 1993, somente as qualidades técnicas. Eu comecei a trabalhar as soft skills, a inteligência, o comportamento, o diálogo, o relacionamento interpessoal, o relacionamento em grupo. E nesse momento eu comecei a perceber que as equipes trabalhavam mais coesas. E tive uma satisfação muito maior.
A equipe de um país se relacionando com outra para buscar exemplos de atividades similares para poder encontrar sua solução no país em que estava trabalhando. Obrigado, Lawrence Turnbull, por ter me dado esse tipo de dica. Eu estou falando coisas que aconteceram em 84, outra aconteceu em 1993 e que são atuais até hoje. Nas aulas com a doutora Suzy Fleury, eu aprendi a ter o controle emocional das minhas inquietudes. Se eu falo isso em casa, minha mulher é capaz de falar, bom, falta melhorar um pouquinho aqui em casa, né? Mas ok, a gente trabalhando o fator emocional no nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente particular, o nosso ambiente em casa, o nosso ambiente familiar também vai melhorar. Porque a gente vai chegar num ambiente que a gente sabe que os problemas são totalmente diferentes e que essas pessoas também têm suas necessidades e também têm suas realidades, seja esposa, seja filha, seja filho, até os cachorrinhos que a gente tem em casa. Cada um deles tem uma expectativa diferente de quando você chega. E hoje, com o advento da mulher, ocupando os espaços de direção e de chefia dentro do seu trabalho, quando chega em casa, ela tem que dar uma guinada de 360 graus. E é por isso que ela reage mais rapidamente a todos os problemas que ela se encontra no dia a dia do trabalho. Porque ela tem que ter uma capacidade visual, mental, do macro para resolver os micros de forma rápida e objetiva. Não tenho chapéu, mas eu tiro o chapéu para as mulheres. Porque elas têm uma capacidade de reação muito maior do que muito homem por aí. Tá? A doutora Suzy Fleury, ela trabalha o controle emocional, trabalhou o controle emocional das minhas inquietudes, ansiedades, angústias e capacidade de ensinamento. E até hoje, se eu tenho um probleminha que eu não consigo resolver, não teve um momento que ela não deixou de me atender. Eu já não faço aula com ela, mas ela é como se fosse uma mentora minha. Então você, líder, nesse momento está dando conselho. Nesse momento, você está dizendo aquilo que você acha que a pessoa deveria fazer. Agora, esse treinamento é um autotreinamento onde você vai usar tudo aquilo que você aprendeu. Quer saber mais? Quer conhecer mais sobre esses temas? Está aqui o endereço do site, www.institutoporcino.com.br. Nós temos uma grande quantidade de cursos sobre liderança, a atuação do líder, como organizar as equipes, como detectar necessidades, como trabalhar a equipe em função de resultados e como preparar seus líderes do futuro. Eu espero vocês lá, entre em contato com a gente, nós vamos ter sempre uma solução para você.